problema sem solução. Uma história que se repete, tornando o Rio Grande do Sul refém no seu principal setor de desenvolvimento agrícola. Pois é, Voltaire, a seca, a estiagem, a falta de chuva não é uma novidade no Rio Grande do Sul. Todos os anos isso acontece e afeta o nosso setor agropecuário, do pequeno ao grande produtor. Toda a cadeia produtiva do estado também sofre com isso. A população, seja no campo ou na cidade, sente a alta nos preços e a falta d'água, Voltaire. Por isso, Analice, o programa Papo FAMURS de hoje mostra como a Federação dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul está se organizando para buscar soluções aos municípios que sofrem neste momento com a seca no Rio Grande do Sul. Manda pra gente como está a situação no seu município. A gente está colocando aí na tela os nossos contatos de WhatsApp. Lembrando que o Papo FAMURS é um programa nosso, feito por nós. Então é muito importante que você mande o seu vídeo e conte para a gente poder buscar também soluções e alternativas para esse problema da seca. E para buscar soluções aos municípios que estão neste momento sofrendo e ainda buscando o decreto de emergência, a FAMURS, nesta primeira semana de janeiro, reuniu mais de 90 gestores entre prefeitos e secretários para tratar o tema. O auditório da FAMURS ficou completamente lotado e a partir daí, conforme o presidente da Federação, prefeito de Palmeira das Missões, Dudu Freire, é criado um grupo de trabalho de enfrentamento à seca aqui no estado. O auditório da FAMURS ficou lotado. 96 municípios estavam presentes com seus prefeitos e prefeitas, vice e secretários. Os trabalhos foram coordenados pelo presidente da FAMURS, Dudu Freire. Nós fomos provocados por alguns prefeitos, como o prefeito Cássio de Pantano, o prefeito Silvio Rafael de Tapes, a realizar uma reunião de emergência com o intuito de tratar desse sério problema da estiagem que afeta praticamente todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul e dezenas de municípios. É um problema de extrema relevância que nós temos que enfrentar com parceria, com unidade, buscando o diálogo com os entes federados, governo federal, governo do estado, através da Secretaria da Agricultura, a Defesa Civil, buscar contato com as instituições financeiras, formar uma verdadeira rede de proteção aos nossos produtores rurais, às nossas comunidades, aos nossos municípios que já estão sofridos. É muito importante nós ter essa unidade, caminhar com harmonia, buscando de uma vez por todas uma solução para esse problema que assola milhares de pessoas nesse momento aqui no estado do Rio Grande do Sul. Buscar a desburocratização, buscar o entendimento dos entes do estado, fazer com que as coisas possam acontecer num curto espaço de tempo. Esse é o objetivo principal dessa reunião, é por isso que nós estamos reunindo aqui com diversas autoridades, diversas entidades representativas, diversas lideranças, para que a gente possa ter agilidade nos processos e possa minimizar os efeitos da estiagem desse ano. Nós fazíamos alguns anos que estávamos escapando de problemas com relação à agricultura, e a agricultura, todos sabem, é o sustentáculo econômico desse estado do Rio Grande do Sul, assim como da maioria dos estados brasileiros. Então, um assunto muito sério tem que ser tratado dessa forma. O secretário em exercício da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural apresentou algumas medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado em função da estiagem. Nós vamos oficiar ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, portanto, solicitando a prorrogação do zoneamento, basicamente para milho, soja e feijão, sem que com isso nós não acompanhemos outras culturas. Também nós devemos levar ao governador do estado um pedido de reprogramação financeira. Essa reprogramação financeira da Secretaria da Agricultura, vamos tentar conseguir isso com duras penas na nossa gestão orçamentária da agricultura, para que a gente consiga um volume extra nesses meses de recursos, eventualmente, nosso amigo Joel é fã disso, né? Para que nós tenhamos a questão do troca-troca estendido e um volume de recursos extras para que nós possamos atingir principalmente a questão do milho. Os senhores sabem que o milho é uma cultura que está sendo bastante atingida, porque no enchimento do grão hoje está faltando água. Então nós vamos pedir esse volume extra para alguma coisa por volta de 15 mil sacas, Joel. Tá? Isso deve atender
alguma demanda, o nosso diretor Alex também, alguma demanda específica desses municípios que estão com essa restrição. E nós tentaremos fazer uma reprogramação dos poços em função dos pedidos desses municípios, aqueles poços que nós furamos. Infelizmente, nós temos apenas 3 perfuratrizes, é muito pouco para uma Secretaria de Estado, mas em cima desse potencial de perfuratriz, nós queremos reprogramar os poços que serão perfurados para dar ênfase àqueles municípios onde realmente nós tenhamos uma carência hídrica maior. Entre outras deliberações, ficou decidido que será formado pela FAMURS um grupo de trabalho justamente para pensar as soluções a longo prazo, a exemplo do que já foi feito em outros estados. A situação é mesmo preocupante. Na reunião, a Secretaria de Agricultura apresentou um mapa das regiões mais afetadas que a gente confere agora. As áreas em laranja no mapa registraram chuvas em torno de 5 milímetros, uma quantidade muito abaixo da média de janeiro, que é de 120 milímetros. Prejuízos que afetam tanto o dia a dia do trabalhador rural, mas também para quem vive na cidade. Em Pantano Grande, por exemplo, o valor da perda já é o mesmo do orçamento do município. Já no município de Cristal, na região centro-sul do estado, o desabastecimento provoca falta de água e prejuízos para os agricultores. Nós temos quebras substanciais na lavoura de soja, na lavoura de milho, né? Arroz temos alguma perda, enfim, tabaco tem perda, pecuária de leite tem perda, a produção de leite, a pecuária de corte, enfim, vários setores têm perdas significativas. Hoje nós estamos aqui levantando, fazendo esse debate, para que a gente possa estar apontando algumas soluções, alguns caminhos junto ao Governo do Estado e junto ao Ministério da Agricultura, enfim, Ministério da Fazenda, inclusive na questão dos financiamentos, dos custeios, dos financiamentos de investimento, enfim, para que a gente possa equacionar essa parte financeira do nosso produtor e principalmente dos nossos municípios. O produtor com falta de renda, né, e sem capacidade de honrar seus compromissos, e num segundo momento as prefeituras estão na queda da arrecadação. A perda do meu município de Pantano Grande dá um orçamento anual do município, ou seja, nós temos aí estimado em torno de mais de 50 milhões de perdas e eu tenho um orçamento de 50 milhões. Então, o Pantano Grande está muito afetado com a questão da estiagem. Assim como o Rio Pardo, assim como o Encruzilhado, o Vale do Rio Pardo como um todo, praticamente todos os municípios, os que não decretaram ainda estão estudando a decretação, estão sofrendo muito com a questão da estiagem. O decreto de emergência, ele viabiliza, enfim, uma agilidade nas ações que o Executivo pode promover. Por exemplo, contratar hora-máquina sem licitação, no sentido para conduzir água para alguma lavoura de arroz ou nos condutos para quem tem a irrigação de soja, uma agilização, uma desburocratização das atividades administrativas do Executivo Municipal. O decreto de emergência também, fora disso aí, auxiliará e trará benefício no que diz respeito a um parcelamento de dívida, uma prorrogação de custeio, uma prorrogação de investimento, né? Ele também dá essa possibilidade e é o documento que a instituição financeira vai utilizar para referendar aquilo que o produtor está dizendo, né? Lembrando que Cristal estava com decreto de emergência em função de uma quantidade de chuvas exageradas que tivemos assim pontualmente em 10 dias. E imediatamente depois dessa grande montanha de chuva, assim, esse montante de chuva, nós tivemos então a estiagem, o que comprometeu completamente a nossa produção. As nossas perdas hoje somam em torno de 19 milhões, isso proporcionalmente representa aproximadamente 55% da nossa safra. É uma tristeza. Nós decretamos emergência e estamos, no momento, organizando aquelas comunidades que estão sem água para consumo humano, que para
nós a situação mais séria, né? Estamos abrindo poços e estamos com um trabalho de açudagem na medida que ainda a gente consiga conseguir alguma água, né? Porque está tão seco que somente em lençóis mais profundos. Eu sou prefeita, estou entrando no meu 8º ano, a gente já decretou 5 vezes emergência por seca. Então, a gente já vem em sofrimento. É uma repercussão muito negativa, é muito ruim, porque é um município de produção agrícola. Então, sim, toda a nossa economia gira em torno da agricultura. Quando a agricultura falha, nós sabemos que vamos sofrer, todo mundo vai sofrer, o comércio vai sofrer, a comunidade toda sofre. Nós temos a produção de leite já superando a produção do grão, né, do soja, na importância econômica. Então, o que acontece? Hoje, obviamente, a cadeia do leite, o fator econômico, ele é muito objetivo. Quando existe a quebra na produção de leite, o impacto ele é praticamente imediato dentro da economia do município. Nós não temos ainda os números, esses números vão vir agora dos laudos que estão sendo elaborados por essas entidades, mas obviamente já sentimos esse impacto e obviamente existe um fator muito importante que há de se destacar, que é a autoestima, né? Tiramos também do produtor, daquele que produz, né, o seu entusiasmo, a sua autoestima. Então nós temos aí uma perspectiva de um cenário muito difícil pela frente em virtude dessa questão econômica e também, obviamente, dessa questão que acaba envolvendo a própria autoestima daqueles que produzem, né, e obviamente mantém a economia do município. Nós entendemos que a homologação do decreto por parte da Defesa Civil é o ponto alto, o ponto mais relevante dentro desse processo. E o laudo deve ser individual, né? Nós estamos promovendo ele de forma individual, porque cada município tem a sua vocação. Chegamos à conclusão que os impactos chegariam a 70 milhões de reais, envolvendo a agricultura familiar, a soja, enfim, os demais produtos da agricultura. Então, a partir deste motivo, nós decretamos situação de emergência. Estamos aqui hoje na FAMURS exatamente para discutir com os demais prefeitos a viabilidade, o que podemos fazer para administrar essa situação, dessa situação de emergência do nosso município, que hoje atinge 15 municípios da região. Uma das reivindicações principais nessa mobilização que a FAMURS está fazendo para amenizar os efeitos da seca é a agilidade do governo do estado na questão da homologação dos decretos de situação de emergência. Essa rapidez pode trazer, por exemplo, aos produtores mais facilidade em acesso de verbas federais e estaduais e também refinanciamento junto aos bancos, né? Então a gente vai entender agora com a Defesa Civil como é que fica esse processo. A tendência, a curva de tendência, é que nós temos por mais 1 ou 2 semanas algumas decretações de situação de emergência por estiagem sendo ainda recebidas pela Defesa Civil com o seu processamento para a posterior homologação por parte do governo do estado. A homologação na situação de emergência, ela reconhece um estado jurídico diferente do município, onde permite que o município faça contratações emergenciais de serviços, de bens e de produtos, permite que depois, na segunda etapa, com reconhecimento federal, o município possa renegociar dívidas adquiridas para a produção, por exemplo, pode conseguir a liberação de recursos do FGTS e outros benefícios ou necessidades que atendam à situação de emergência. Para isso, o município, então, ele deve comprovar que a situação de estiagem ultrapassa a capacidade de resposta do próprio município. Neste caso, então, ele faz isso através do acostamento de laudos, tanto laudos da Emater, laudos da Ciência Social, que atestem este dano humano, este dano material, esse prejuízo econômico, submete à avaliação da Defesa Civil do Estado, que, com base na legislação vigente, encaminhará ao governo do Estado para a homologação, que aí sim produzirá esses efeitos esperados. Nós temos 3 ações principais que estão já em andamento. Uma delas é um grupo permanente de monitoramento e de prospecção da estiagem. Ele foi composto nessa semana com a Defesa Civil do Estado, a Secretaria do Meio Ambiente, através do Departamento de Recursos Hídricos e da Sala de Situação, que são os meteorologistas, os engenheiros hidrológicos, que nos dão os prognósticos futuros, e a Secretaria da Agricultura, através da Emater, que é o órgão que acaba avaliando, quantificando esses prejuízos, que serão utilizados por nós da Defesa Civil, na avaliação deste processo de homologação. O segundo campo de ação nosso é na ajuda imediata. Então nós já distribuímos até agora 32 reservatórios portáteis de água de 4.500 litros cada um,
que estão sendo utilizados por 20 municípios na mitigação do problema da estiagem, uma ação de resposta imediata. E a terceira atuação da Defesa Civil se dá no campo imediato, quer dizer, no suporte técnico aos prefeitos municipais para a decretação da situação de emergência. Para isso, as 9 coordenadoras regionais da Defesa Civil do Estado estão trabalhando diretamente com os prefeitos e com os coordenadores municipais de Defesa Civil lá no município. E aqui em Porto Alegre, os nossos técnicos da divisão de convênios prestam suporte remoto na agilização desses processos. Isso está ainda na fase muito inicial. A maioria dos decretos é desta semana, do dia 8, do dia 7. E o município, após a notificação da Defesa Civil, ele tem 20 dias para acostar esses laudos e, a partir daí, o processo é encaminhado ao governo do Estado para homologação. Lá em dezembro, imaginando já, ou prevendo, que o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro seria de estiagem, teremos problemas, nós já nos antecipamos com a remessa desses reservatórios portáteis, com a composição do grupo de trabalho e com o acompanhamento permanente, não só do dado meteorológico, mas também da condição de cada um dos municípios. Outra ação importante da FAMURS. No dia 13 de janeiro, representantes da FAMURS, do Governo do Estado, e da Farsul, FETAG e FECOAGRO elaboraram uma proposta coletiva de reivindicações aos governos estadual e federal para reduzir os impactos sociais e econômicos da estiagem no Rio Grande do Sul. A prefeita de Cristal e vice-presidente da FAMURS, Fábia Richter, coordenou os trabalhos em conjunto com o prefeito de Pantano Grande, Cássio Nunes Soares. No dia 14, FAMURS e representantes das demais federações foram ao Piratini entregar o documento ao governador Eduardo Leite, que se comprometeu com a pauta e garantiu encaminhar as demandas federais diretamente ao Palácio do Planalto. Foram definidas 10 reivindicações coletivas para atender os produtores. Prorrogação de todas as dívidas dos produtores rurais do crédito rural pelo prazo de 120 dias. Prorrogação das parcelas de todos os contratos de investimentos. Repactuação em até 10 anos dos valores do crédito agropecuário. Criação de linhas de créditos dentro do Manual de Crédito Rural para as cooperativas, empresas e fornecedores para repactuação das dívidas. Criação de uma linha de crédito emergencial para agricultores familiares com teto máximo de R$20 mil, com prazo de 5 anos, sem taxas de juros. Ampliação do zoneamento do plantio da soja para 31 de janeiro e do milho para 29 de fevereiro, para aumentar a janela de plantio. Aumento da cota em 50% por animal e 50% por limite de DAP do milho de balcão Conab. Antecipação dos pedidos do programa Troca-Troca de Forrageiras e também um aumento do valor por beneficiário de R$300 para R$500. Rebate ou prorrogação nos pagamentos do programa Troca-Troca. Apoio estadual e federal de assistência social para agricultores familiares e trabalhadores de baixa renda não segurados que não têm acesso ao crédito rural e que dependam exclusivamente da agricultura de subsistência. E a lista de cidades que já decretaram situação de emergência não para de aumentar. Confira agora o último relatório divulgado pela Defesa Civil aqui do Estado. E o Papo FAMURS fica por aqui. Esta edição especial focou justamente nos graves problemas que os municípios estão enfrentando neste momento com a estiagem aqui no Rio Grande do Sul, Annalise. O Papo FAMURS está sempre acompanhando todas as situações dos municípios gaúchos, dos nossos 497 municípios, de perto. E a gente espera a tua colaboração, o teu vídeo. Manda pra gente como é que está a situação aí na sua cidade. Na semana que vem, a gente está de volta. Grande abraço. Até mais, até semana que vem. E a gente espera que você curta, compartilhe e comente o nosso programa nas redes sociais da FAMURS.